Você sabe que um homem foi chamado para pintar um barco. Pintou de barco, ele foi pintar um barco. Ele começou a pintar o barco. Quando ele começou a pintar o barco, ele viu que a tinta estava escorrendo pelo fundo do barco. E ele descobriu que tinha um vazamento no barco, tinha um buraco. E ele foi e tampou esse vazamento, tampou esse buraco. E continuou pintando o quê? O barco. O dono do barco viu o serviço muito bem feito, ele era um ótimo profissional. Pagou pelo serviço, ele ficou muito agradecido e foi embora. No outro dia, o dono do barco apareceu lá com um cheque com valor altíssimo. Ele pegou o cheque, o pintor falou assim: mas o senhor já me pagou. Ele falou: meu amigo, nem todo o dinheiro do mundo pagaria o que você fez por mim. Você nem sabe o que aconteceu ontem. Quando meus filhos viram que a tinta do barco tinha secado, os meus filhos saíram para pescar no mar. E eu esqueci de te avisar. E esqueci de avisar para os meus filhos que o barco estava o quê? Furado. E tinha um vazamento no barco. Eu esqueci de avisar você e esqueci de avisar meus filhos. Você tem que ver o desespero que eu fiquei. Eu pensei que eu tinha perdido os meus 2 filhos, que o barco tinha afundado. Mas aí eu vi os meus filhos voltando. E quando eu fui observar o barco, eu vi que você tinha tampado o quê? O buraco. A sua pequena ação salvou os meus 2 filhos. O que a gente aprende com isso? Não se limite a fazer apenas o que esperam de você. Não importa para quem, quando ou de que maneira. Dê sempre o seu melhor, faça sempre com excelência, faça sempre mais. Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Faça sempre o melhor e comece sempre fazendo o melhor e mais pelos da sua família. Amém?